A cápsula interna é uma região do cérebro formada por uma pequena faixa de fibras mielinizadas, também chamada de substância branca, que separa o núcleo lenticular do núcleo caudado e do tálamo. Essa substância é composta por projeções que vão do córtex cerebral até diversas estruturas subcortais. Essa estrutura é composta por um braço anterior e um braço posterior, além de projeções ascendentes e descendentes, justamente quando ocorre entre o núcleo lenticular e a região do tálamo e do núcleo caudado. A matéria se compacta, dando origem à cápsula interna. Esta área do cérebro contém vias de vital importância, como os tratos córtico-bulbar e o córtico espinhal. Na verdade, lesões específicas na cápsula interna que podem ocorrer, por exemplo, a partir de acidentes cerebrovasculares, como ataques cardíacos ou derrames, podem gerar deficiências clínicas devastadoras para a pessoa afetada. Agora vamos falar um pouco sobre o córtex motor suplementar e o córtex pré-motor. O córtex motor suplementar está envolvido principalmente no planejamento e na organização de movimentos complexos e sequenciais. Ele desempenha um papel fundamental na programação de ações motoras bilaterais, envolvendo ambos os lados do corpo, e na supressão de movimentos indesejados. Essa região também está relacionada à coordenação de movimentos que exigem sequenciamento preciso, como tocar um instrumento musical ou dançar. Córtex pré-motor. O córtex pré-motor, por sua vez, está mais envolvido na preparação e na execução de movimentos com base em estímulos externos e internos. Ele lida com a coordenação de movimentos que requerem informações sensoriais específicas, como pegar um objeto de maneira apropriada ou ajustar a força de um aperto de acordo com a resistência percebida. O córtex pré-motor também desempenha um papel no aprendizado de novos movimentos e na adaptação de ações motoras. Ambas as áreas são cruciais para o controle motor e trabalham em conjunto com outras regiões do cérebro, incluindo o córtex motor primário, o cerebelo e estruturas subcorticais, para possibilitar uma variedade de movimentos precisos e coordenados. Cada área tem funções específicas que contribuem para a nossa habilidade de interagir com o mundo por meio de movimentos voluntários. Olá! Iremos conhecer um pouco sobre as áreas de Brodmann, criada pelo neurologista alemão Corbinian Brodmann, onde por um mapa é descrito detalhadamente a superfície do córtex cerebral, sendo possível localizar função e estruturas do cérebro. As áreas de Brodmann totalizam 47 divisões no córtex cerebral, baseando-se na anatomia e funcionalidade de cada uma, estruturas citoarquitetônicas e organização de suas células. Brodmann realizou os estudos em humanos e macacos, relacionando as áreas do córtex cerebral com suas funções. Em alguns livros podemos encontrar 52 áreas, porque alguns autores subdividem algumas áreas em duas partes. Se acalme, não irei detalhar todas as áreas hoje, somente as áreas 1, 2, 3 e 5 do lobo parietal e 4 e 6 do lobo frontal. Iniciemos. Áreas 1, 2 e 3, somatosensorial primária, localizada entre o giro parietal e a parte posterior do lobo parietal central, recebe e processa informações táteis e receptivas de vários lugares do corpo. Área motora primária ou 4 de Brodmann, região responsável pela execução de ordens para iniciar movimentos voluntários, que em geral são muito simples, local com baixo limiar de excitação. Área 5, córtex de associação somatosensorial. Atua no processamento das informações enviadas pelos órgãos ligados ao tato. Área 6, córtex pré-motor e córtex motor suplementar, responsável por planejar os movimentos a serem executados antes de enviar as instruções para a área primária, onde padrões de movimentos são armazenados. Agora, iremos falar um pouquinho sobre os núcleos da base e a sua relação com o tônus motor. Os núcleos da base são definidos como um conjunto de núcleos formados por uma substância cinzenta, que são os corpos de neurônios, envoltos por uma substância branca, que são as fibras axonais dos hemisférios cerebrais. Eles são fundamentais para o controle do movimento corporal. Sua fisiologia é bastante complexa e está intimamente ligada ao córtex motor primário e ao trato piramidal, que é o caminho pelo qual a informação motora vai ao cérebro, à medula espinhal.
Os núcleos da base são formados pelo núcleo caudado, o núcleo putamen, que juntos formam o núcleo estriado. Os núcleos do globo pálido interno e externo, o núcleo subtalâmico e a substância negra, que se encontra no mesencéfalo. Essa é a última região onde temos a produção do neurotransmissor chamado de dopamina. Esses núcleos estão ligados ao controle de padrões complexos de movimentos e auxiliam o córtex cerebral nas execuções de padrões motores subconscientes, promovem ajustes corporais e realizam movimentos sequenciais e simultâneos. Temos também a via direta, que é a via favorável à execução do movimento, ou seja, ela aumenta a probabilidade de que o movimento ocorra. Já a via indireta é contra a execução dos movimentos, de forma oposta à via direta. Ela inicia da mesma forma que a via direta, com um estímulo excitatório vindo do córtex cerebral até o núcleo estriado. Daremos início ao estudo partindo do córtex motor primário. O córtex motor primário é o grande responsável por programar e organizar os movimentos, e se divide basicamente em 4 áreas, iniciando pelo córtex motor primário. Ele situa-se na primeira convolução dos lobos frontais, anterior ao sulco central. Começa lateralmente na fissura cerebral e estende para cima até a parte mais alta do hemisfério cerebral, e então mergulha na profundidade da fissura longitudinal. A figura relaciona representações topográficas aproximadas das diferentes áreas musculares do corpo no córtex primário, começando com a região da face e da boca, perto da fissura de Silvio, o braço primário, o tronco, perto do ápice do cérebro, e as áreas da perna e do pé, na parte do córtex motor primário que mergulha na fissura longitudinal. A estimulação da região específica do córtex motor primário envia sinais não apenas para um músculo determinado, apesar de que isso pode acontecer em poucos casos, mas em maior parte esse estímulo induz a excitação de diversos músculos para a realização de um movimento, como que ocorre na excitação de músculos com o objetivo dos movimentos da fala. Por trás do córtex motor primário, a uma distância de 1 a 3 centímetros, se encontra a área pré-motora. Pedúnculo cerebral. O pedúnculo cerebral é uma espécie de cobertura formada por feixes de fibras nervosas que está localizado na base do cérebro, mais precisamente no mesencéfalo, onde ocorre a divisão pelo aqueduto cerebral, sendo que na região posterior temos o teto e na região anterior o pedúnculo. É conhecido como pilar do cérebro, desempenha um papel importante do sistema nervoso central, conectando o cérebro à medula espinhal, através das fibras do trato corto-espinal, corto-nuclear e corto-pontino. O pedúnculo é composto pela base e tegmento, que são separados pela substância negra. A base, localizada na região ventral, está relacionada a várias funções, incluindo trilhas nervosas, núcleos nervosos e estruturas que contribuem para funções motoras, sensoriais e autônomas. O tegmento, que está localizado na região dorsal da substância negra, é uma área complexa que desempenha papéis diversos e várias funções cerebrais. Algumas das funções e características associadas ao tegmento incluem regulação das funções autônomas, sistema de recompensa, processamento sensorial e movimento e núcleos e nervos cranianos. A substância negra desempenha um papel crucial na produção de dopamina, um neurotransmissor envolvido no controle de movimentos e emoções. Quando ocorre degeneração das células produtoras de dopamina, nessa área temos a doença de Parkinson. Qualquer dano no pedúnculo cerebral pode ter consequências significativas para a saúde e funcionamento do organismo. Devido à sua complexidade e diversidade de funções, é uma área de pesquisa ativa na neurociência. Agora iremos falar um pouco sobre o trato córtico-espinhal. Ele é um sistema de fibras nervosas que conecta no córtex cerebral à medula espinhal. Esse sistema desempenha um papel crucial na transmissão de comandos motores do cérebro para o resto do corpo, permitindo o controle voluntário dos movimentos musculares. O trato córtico-espinhal é uma via descendente, o que significa que as informações viajam do cérebro em direção à medula espinhal. Sendo assim, ele é composto por duas principais partes, o trato córtico-espinhal lateral e o trato córtico-espinhal anterior. Tudo começa no giro pré-central, na área 4 demarcada por Brodmann.
onde se origina o corpo do neurônio, que lateralmente temos os núcleos dos neurônios relacionados aos membros superiores e medialmente mais ao centro temos os relacionados aos membros inferiores. Ambos projetam seus axônios de forma descendente, também chamado de vias descendentes. Elas cruzam a cápsula interna, passando pela coroa radiada paralelamente pelo tronco encefálico, chegando primeiramente no mesencéfalo e ao bulbo, que recebe também o nome de córtico bulbo espinhal. O bulbo córtico espinhal acontece a decussação piramidal sob os axônios que estão em sentido à coluna espinhal, recebendo então em torno de 75 a 90% dos axônios que cruzam e entram na medula pelo funículo trato córtico espinhal lateral, enquanto de 10 a 25% chegam pelo funículo trato córtico anterior. Vamos falar um pouco sobre o trato córtico nuclear, que é uma via neural que conecta o córtex cerebral com os núcleos motores do tronco cerebral, responsáveis pelo controle dos músculos do rosto e da língua. Essa via é essencial para a produção de movimentos voluntários, precisos e coordenados, como falar, mastigar e fazer expressões faciais. Para explicar o trato córtico nuclear de uma forma mais clara, podemos dividi-lo em 3 partes principais: o córtex cerebral, os traços descendentes e os núcleos motores. Córtex cerebral é a camada externa do cérebro e é responsável por funções cognitivas superiores como linguagem, planejamento motor e controle motor voluntário. É nessa região que a informação é gerada para iniciar o movimento. Tratos descendentes são feixes de fibras nervosas que se originam no córtex cerebral e descem em direção aos núcleos motores e tronco cerebral. Esses traços são compostos por axônios de neurônios motores superiores, que carregam os sinais elétricos gerados no córtex cerebral até os núcleos motores. Núcleos motores são grupos de neurônios localizados no tronco cerebral que controlam os músculos do rosto e da língua. Eles recebem os sinais elétricos dos traços descendentes que os convertem em comandos motores para os músculos, permitindo a execução dos movimentos desejados. Em resumo, o trato córtico nuclear é a via neural que conecta o córtex cerebral aos núcleos motores do tronco cerebral, permitindo então o controle voluntário dos músculos do rosto e da língua. É fundamental para a produção de movimentos precisos e coordenados, como falar e fazer expressões faciais. Após a passagem do trato córtico-espinhal pelo mesencéfalo e ponte, encontramos anteriormente as pirâmides bulbares, que contêm fibras descendentes do trato córtico-espinhal. E é nessa região onde irá acontecer a famosa decussação das pirâmides bulbares, onde cerca de 90% das vias eferentes vão decussar, ou seja, trocar de lado, para então constituírem o famoso trato córtico-espinhal lateral, localizado na região contralateral no funículo lateral da medula. E aqueles 10% restantes vão continuar sua trajetória anteriormente para formar o trato córtico-espinhal anterior, no funículo anterior da medula. A importância de se entender a decussação das pirâmides se dá principalmente em compreender os sintomas decorrentes de lesões corticais, troncoencefálicas e medulares. Por exemplo, se a lesão pegou o lobo frontal do lado esquerdo, faz sentido o paciente ter hemiplegia à direita, já que a via motora cruza e o hemisfério esquerdo controla o lado direito do corpo. No bulbo existe uma região chamada pirâmides. A via piramidal é aquela na qual o neurônio passa pelas pirâmides e a via piramidal é composta por 2 neurônios. Ela é uma via bineuronar. O primeiro neurônio, ele sai do córtex, ele é neurônio motor, pois a via piramidal é uma via motora, ela controla nossos movimentos voluntários. Ela é responsável tanto pelo movimento quanto a força. O primeiro neurônio, ele é chamado de neurônio projeção. Ele sai do córtex motor primário, que é o córtex que está no giro pré-central. Ele emite a fibra nervosa dele, que é o axínio, envolvido pela bainha mialina, substância branca.
O caminho da fibra nervosa é o trato córtico-espinal. Ele vai passar pela coroa radiada, a cápsula interna, atingindo o mesencéfalo, passando pela ponte e pelas pirâmides do bulbo. Agora entra uma parte bem importante. 90% das fibras vão decussar nas pirâmides do bulbo, enquanto 10% vai seguir o trajeto. Decussar significa cruzar. Enquanto as outras vão direto, as 90% cruzam, elas vão seguir pelo caminho funículo lateral. E as 10% que seguem o trajeto vão passar pelo funículo anterior. Essas duas fibras vão fazer a sinapse com o segundo neurônio, que é chamado de neurônio alfa, ou motoneurônio. Essa sinapse acontece no corno medular, e é nesse local que aquelas fibras que desceram direto vão fazer a decussão. Então, na medula, 10% faz a decussão na medula e esse segundo neurônio vai para a placa motora estimular o movimento.